Olá, meu nome é Fernando e sou do Lar Espírita Luz e Amor. Hoje temos uma conversa muito interessante. Vamos falar da parábola do semeador. Mas antes, prepare a sua água para ser fluidificada e vamos fazer uma prece para que a gente possa se conectar melhor com a espiritualidade amiga. Ah, Senhor Jesus, dá-nos um tanto da tua luz nesse recanto de dor e sofrimento. Dá-nos, Senhor, o teu evangelho que é puro e altíssimo alimento. Dá-nos que nos sacia a nossa fome e morredora. Ah, Senhor Jesus, que viesse trazer a sua luz a partir da manjedoura. Senta conosco, ó Mestre. Dá-nos o teu conselho, sussurra ao nosso ouvido, para que não tenhamos mais medo, que o teu evangelho, eterno refrigério, possa nos sustentar, aqui, ali, em todo lar. Pois bem, Jesus, ele conversava com as pessoas humildes da Galiléia, de Nazaré, da Jerusalém. E uma das formas que ele imortalizou foram as parábolas. E o que eram as parábolas? Eram histórias que Jesus contava e aquilo ficou eternamente gravado na memória das pessoas, através das suas palavras e do relato dos evangelistas. Me permita agora fazer a leitura que está lá em Mateus, capítulo 13, versículos de 1 a 9. Também está em Marcos, capítulo 4, versículos de 1 a 9. E Lucas, capítulo 8, versículos de 4 a 15. Saiu o semeador para semear a sua semente. E quando semeava, uma parte da semente caiu à beira do caminho. Foi pisada e as aves dos céus a comeram. Outra caiu sobre a pedra e, tendo crescido, secou porque não havia umidade. Outra caiu no meio dos espinhos, e com ela cresceram os espinhos e sufocaram-na. E a outra caiu na boa terra, e tendo crescido, deu fruto a 100 por 1. Dizendo isto, clamou: Quem tem ouvidos para ouvir, ouça. Os seus discípulos então lhe perguntaram o que significava aquela parábola. Respondeu-lhes Jesus: A vós vos é dado conhecer os mistérios do reino de Deus, mas aos outros se lhes falam em parábolas, para que vendo não vejam e ouvindo não entendam. E o sentido da parábola é este: a semente é a palavra de Deus. Os que estão à beira do caminho são os que têm ouvido. Então vem o diabo e tira a palavra dos seus corações, para que não suceda que, crendo, sejam salvos. Os que estão sobre a pedra são os que, depois de ouvirem, recebem a palavra com alegria. Estes não têm raiz e creem por algum tempo, mas na hora da provação voltam atrás. A parte que caiu entre os espinhos, esses são os que ouviram, e indo no seu caminho são sufocados pelos cuidados, riquezas e deleites da vida, e o seu fruto não amadurece. E a semente que caiu na boa terra, estes são os que, tendo ouvido a palavra com o coração reto e bom, a retém e dão bons frutos com perseverança. Jesus conversava com os humildes, com camponeses, pescadores, mulheres, idosos, conversava com as crianças, conversava também com os estudiosos, os escribas. Mas Jesus falava com muita alegria e sempre era muito bem entendido pelos mais humildes, porque o Evangelho de Jesus, ele foi dito há 2000 anos atrás, mas ainda hoje ele é atual e reverbera em nossos corações. Quando a semente
que Jesus diz, fala que a semente, a sua semente, a semente do semeador, é a palavra de Deus, são os ensinamentos, é o próprio Evangelho de Jesus. Quando cai à beira do caminho, no meio dos espinheiros, no meio das pedras, algumas pessoas poderiam interpretar, mas que semeador é esse que está desperdiçando as suas sementes em lugar que não vai crescer mesmo? Todos nós, quando vamos fazer uma horta, vamos plantar algumas coisas, a gente procura ter a melhor terra. Procura trabalhar a terra para que aquela semente tão valiosa tenha as condições necessárias de crescer e se multiplicar. Mas a parábola de Jesus, ela diz que o que é mais valioso não é a semente, mas todos os tipos de solo, todos os tipos de chão. O que tem pedregulho, o que tem espinheiro, o que estão no meio, na beira do caminho e a terra fecunda. Em todos os lugares é importante o semeador jogar ali a sua semente. A semente sendo o evangelho, sendo o conhecimento, sendo a alegria do saber que Deus não se enraivece, Deus não se ofende, Deus é amor, está em todos os lugares, Ele é onipotente, onipresente, onisciente, Ele sabe tudo. Então esse Deus está em todos os corações. Todos nós temos dentro de nós uma centelha divina. Por mais espinhento seja o nosso coração, por mais pedregoso, por mais cheio de pedras que seja o nosso íntimo, nós temos lá a centelha divina. Por mais cheio de pecados que sejamos, temos lá a centelha divina, que é a nossa gênese espiritual. Fomos criados à imagem e semelhança de Deus em espírito e inteligência. Jesus explica que as sementes são dadas a mancheias em todos os tipos de solo, que o semeador, ele distribui equanimemente o seu amor. Emmanuel, no livro Pensamento e Vida, ele diz que Deus ama o verme que rasteja na infinidade do seu caminho ou uma evolução, tanto quanto ama o anjo que o representa diante do verme. Deus não ama uns mais que os outros. Deus emana de si o amor que é para todos nós. Quem faz a diferenciação somos nós, cada um de nós, que absorvemos mais ou menos segundo o nosso livre-arbítrio, segundo o nosso interesse com as coisas de Deus. Deus nos criou livres e através do exercício do livre-arbítrio a gente vai escolhendo que tipo de terreno nós somos. Terra boa em que a semente de Deus, do conhecimento, da verdade, do evangelho vai se multiplicar e render bons frutos, e eles vão se multiplicar e se multiplicando, ou o nosso coração, pela nossa escolha, será pedregoso, ou estará à beira do caminho, mostrando total desinteresse das coisas divinas. Nós temos essa capacidade, essa possibilidade da escolha. Nós temos essa condição de escolher que tipo de lugar nós vamos guardar as sementes que vamos receber diuturnamente, através de um bom dia, de um sorriso fraterno, de um convite para ler um livro, de uma palestra no YouTube ou nas redes sociais, de um convite para ir a esta ou aquela igreja, de um chamamento para uma prece. Nós recebemos convites todo o tempo. Esses convites são essas sementes. E nós decidimos se aceitamos ou não. E para justificar as nossas escolhas, nós temos as mais variadas
afirmações. Não tenho tempo, eu não acredito nisso, agora eu não posso ir, estou doente, tenho que fazer um passeio. Todos os dias alguém convida a gente a fazer uma reflexão religiosa, de religiosidade. Não quero dizer religião, mas religiosidade como um exercício nosso de religar o nosso coração a Deus. Todos os dias nós recebemos convites. Uns aceitam, outros nem tanto. Essas sementes que caem à beira do caminho representam os convites que são jogados às pessoas que não estão nem aí. Mas por quanto tempo essas pessoas vão ficar com total desinteresse, vão ficar à beira do caminho? Quanto tempo ainda essas pessoas vão se mostrar desinteressadas no Evangelho? Quero aqui trazer uma reflexão. Deus é amor. Nós todos fomos feitos para o amor. Todas as vezes que nós saímos do caminho para o reino de Deus, isso é, do caminho para o reencontro com Deus, nós adoecemos, nós nos entristecemos, nós, de um motivo ou outro, acabamos ficando doentes. Toda doença tem a sua gênese, tem o seu início no espírito. Se não for nessa encarnação, encarnações passadas. Então, quanto tempo que a gente vai ficar à beira do caminho? Quanto tempo nós decidirmos. E que recursos pedagógicos e que medidas que a divindade, isto é, que medidas que Deus nos dá para que nós possamos retornar o caminho. Lembremos da parábola do filho pródigo, que ansioso por deixar a casa do pai, pede-lhe a parte que lhe cabe na herança e sai pelo mundo, gastando tudo, vivendo em um mergulho nas saciedades de suas necessidades mais instintivas, mais primitivas. Acabaram-se os recursos e esse filho, que diante de uma grande miséria, de uma grande dificuldade, começa a trabalhar alimentando porcos, que para o judeu é algo aviltante, inimaginável. E esse filho, o filho pródigo, isso é aquele que gastou tudo, ele pede para voltar à casa de seu pai na condição de servo, na condição de empregado. E quando esse filho está no caminho, retornando à casa do pai, o pai larga tudo o que está fazendo, sai correndo para abraçar o seu filho, beija-o diversas vezes na face, pede para que os seus empregados lhe tragam uma melhor roupa, uma sandália e o anel da família, reintegrando esse filho à sua família, à sua propriedade, à casa do pai. Muitos de nós somos esses corações à beira do caminho, que damos muito mais atenção às coisas do mundo, da materialidade, e não queremos saber das coisas do divino, das coisas do sagrado. Só para continuar um pouquinho a história do filho pródigo, a parábola se chama a parábola dos dois filhos. O outro filho, o filho mais velho, que também recebera parte na herança. Aliás, 2 vezes mais, que o filho mais velho recebe a herança dobrada. Ele ficou indignado quando viu a festança, a festividade que seu pai fez pelo filho que retornou lá. E questionou o pai. Pai, nunca me desse um cabrito para que eu pudesse confraternizar com meus amigos? E agora tu abateste o boi, tu fizeste o sacrifício, a melhor criação da nossa propriedade, o bezerro cevado.
E o pai fala: filho, você está sempre comigo, tudo que é meu é seu. Mas esse nosso querido filho, ele retornou porque estava morto, estava perdido e foi reencontrado. Então nós temos que nos alegrar. Muitas vezes a gente é assim, igual o filho mais velho. É a semente que cai, no meio das pedras e cresce um pouquinho. Mas como não tem muita raiz, na primeira contrariedade, seca. Na primeira contrariedade, renega. É assim que a gente vai mudando segundo a dor que vamos recebendo, a dor como lembretes, como chamamentos, para que nós possamos retornar ao caminho do Pai. Porque todas as vezes que a gente se distancia da casa do Pai, que é o reino de Deus, a gente adoece, a gente sofre, a gente sente o sofrimento, a dor. Quem não vem pelo amor, vem pela dor, não é mesmo? Quando a gente vai na casa espírita, a gente quer um passe. Quando a gente vai na casa espírita, a gente quer uma comunicação com o plano maior, para receber alguma informação de alguém que já partiu. Quando a gente vai na casa espírita, a gente vai com ânsia de conhecimento. Quando a gente vai na igreja católica, é praticamente a mesma coisa, a gente vai em busca do consolo, em busca da religiosidade, em busca da comunhão com Deus. Quando a gente vai na igreja protestante é a mesma coisa, em todas as religiões, a nossa busca é reencontrar Deus. E Jesus, que não deixou religião nenhuma, mas deixou o exercício da fraternidade, do companheirismo, da empatia, da caridade, de uma religiosidade consagrada com as ações de amor. Amar a Deus sobre todas as coisas e ao próximo como a nós mesmos. Esse Jesus, ele localiza o reino dos céus, que diz que não está aqui nem acolá, mas está dentro do coração de cada um. Então Jesus vem nos trazer a revelação, isto é, o evangelho, de que o reino dos céus não é uma localidade externa, não é um templo de pedra, mas é um caminho para dentro, em busca do terreno mais fecundo, dentro do nosso coração, em que nós aparemos este nosso coração, retirando as pedras do ódio, do preconceito, retirando os espinheiros da vaidade, do ciúme, da inveja, nos colocando no meio do caminho para receber as boas sementes, que são as informações que Jesus nos traz, e que elas possam se transformar em frutos, e que nós possamos edificar o reino dos céus dentro de nós. Você precisa de um remédio. Nesse momento, a tua água está sendo fluidificada. Neste momento, a tua casa está sendo abençoada. Neste momento, você está sendo atendido. Nesse momento, coloque-se como o bom caminho. Coloque-se como o bom terreno. Tire os espinhos, tire as pedras. Faça um esforço. Deus nos ama indistintamente. Não importa se sejamos bons ou maus. Não importa se somos pecadores. Deus nos ama. E Jesus é o seu representante direto em nossas vidas. Caminho, verdade e vida. E nesse momento, faça o teu pedido. O teu pedido com maior sentimento, para que essa água seja fluida, para que o teu lar seja abençoado, para que as coisas melhorem dia a dia, a cada passo dado. Eleva o teu coração numa prece bem feita, uma prece, Senhor, que seja endereçada no recôndito do teu amor. Que Jesus possa brindar-nos com a tua luz. Dá-nos, Senhor, a tua mão. Abraça-nos, Senhor, conforta o nosso coração. Entra em minha casa, Senhor, entra em minha vida.
Seja, Senhor, caminho, verdade, salvação. Para mim, para minha família, para o meu bairro, para toda a cidade. Senhor Jesus, dá-nos a tua luz, envolva-nos, reconforta-nos, dá-nos a linfa que nos sacia. Abençoa essa água e que ela possa ser o orvalho a secar as nossas lágrimas, a saciar a nossa sede infindável do teu amor. Que assim seja, Senhor. Deus abençoe. Deus abençoe. Deus abençoe. Obrigado.